Dentro de alguns instantes, você ouvirá o devocional do projeto Cativo à Palavra. Antes, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e curta os nossos conteúdos. Também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Siga-nos por lá, acompanhe nossas redes sociais no Instagram, Facebook e X. Seja edificado por nossos artigos, devocionais e reflexões disponíveis em nosso site, cativoapalavra.com. Meus irmãos, nós já adoramos a Deus com os nossos louvores, com as nossas orações, com a devolução dos dízimos e ofertas. Agora é o momento de nós adorarmos a Deus também com a atenção da palavra que será ministrada. Eu quero convidar os irmãos, então, para que abram suas Bíblias em Naum, capítulo 1. Nós faremos a leitura de Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais, vós, contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O tema da mensagem é por que você deve buscar refúgio em Deus. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Por que você deve buscar refúgio em Deus? Em 7 de outubro de 2023, todos nós ficamos alarmados com o que aconteceu no sul de Jerusalém. Os terroristas do Hamas invadiram o festival e mataram, assassinaram. Um ano depois desse acontecimento, em 2024, um brasileiro concedeu uma entrevista e ele relembrou esses momentos de pavor, de pânico, de angústia, onde ele diz na entrevista que nesse momento havia correria, gritaria e pavor por todos os lados. E ele mostra, então, e ele fala que o lugar mais seguro neste momento estava nos bunkers. Muitas pessoas nesse momento de terror, pavor e pânico se refugiaram em bunkers. E meus irmãos, quando nós olhamos para a mensagem de Naum, essa é uma mensagem que é dirigida aos ninivitas. E esta mensagem que é dirigida aos ninivitas é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de juízo contra esta cidade que havia se levantado de forma maldosa contra outras nações. Todavia, os leitores dessa carta não deveriam supor
que esta mensagem era apenas para os ninivitas, mas esta também era uma mensagem de consolo para os leitores de Judá, para o povo de Judá. E a mensagem de Naum se adequa ao seu nome, que significa consolação. Então a mensagem de Naum é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de consolo para o povo, mesmo em meio a um momento de adversidade, mesmo em meio a um momento de aflição. Embora esta seja uma mensagem de condenação para Nínive, era uma mensagem de consolo para o povo de Judá. Neste sentido, então, irmãos, veremos algumas verdades do porquê você deve colocar a sua confiança somente em Deus. Porque Deus é o seu refúgio. E a primeira verdade, então, que nós aprendemos aqui nesse texto, Deus é o seu refúgio, ou Deus deve ser o seu refúgio, porque Ele é vingador. Deus é o seu refúgio porque Ele é vingador. Isso nós podemos ver aqui nos versículos 2 e 3. Apesar, meus irmãos, de alguns tentarem atenuar esta mensagem, dizendo que Deus é justo juiz, mas o tom de Naum aqui nesta carta, meus irmãos, é um tom muito mais pesado. E aqui ele nos mostra que Deus, de fato, é um Deus vingador. O versículo 2 segue dizendo: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então veja que aqui há a repetição dessa palavra, vingador, cheio de ira, toma vingança. Então quando nós olhamos, ou quando nós lemos esses versículos, nós devemos ter em mente um tom judicial, um tom solene, um tom de firmeza, da seriedade de Deus em trazer vingança contra os seus inimigos. Nesse tempo difícil, o povo de Judá poderia dizer: aonde está Deus? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não vê a opressão que nós estamos passando? Será que Deus não olha para a violência da Assíria? Então esta é a mensagem que Naum mostra para o povo. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus é aquele que toma vingança contra os seus inimigos. E o versículo 3 segue dizendo: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Aqui, meus irmãos, Naum está fazendo citação de Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, onde nós podemos ver que Deus é compassivo, Deus é clemente, Deus é longânimo, Deus é cheio de misericórdia, mas ainda assim Naum nos mostra que Deus é aquele que, apesar de ser bondoso, Deus é aquele que jamais inocenta o culpado. E você sabe que alguns séculos antes, cerca de 100 anos antes, Deus havia poupado a cidade de Nínive através do profeta Jonas. Deus envia Jonas para enviar uma mensagem de arrependimento para Nínive, para o povo de Nínive. Então eles se arrependem, abandonam os seus pecados, mas eles Nínive torna a ser uma cidade maldosa, pecaminosa, e começou a cometer violências. Então Naum nos mostra que Deus, ele é longânimo, mas ele não inocenta o culpado. E ele então virá com a sua justiça. Deus jamais, de acordo com a mensagem de Naum, o Senhor jamais inocentará o culpado. Embora Deus seja longânimo, embora Deus seja paciente, mas isso não significa que Deus deixará o pecado impune. Em 1990, nos Estados Unidos, um grupo de jovens assassinou um jovem no metrô de Nova York. E esses jovens cometeram um assassinato de forma brutal. Assassinaram este jovem no metrô de Nova York. E após
este assassinato, eles saíram para comemorar como se nada tivesse acontecido. Então, o juiz da cidade, vendo tamanha crueldade, decidiu condenar todos esses jovens à prisão perpétua. Veja, meus irmãos, que até nós, pecadores que somos, limitados que somos, não nos aquietamos diante da injustiça que se é cometida. Quanto mais o Deus zeloso que você serve, quanto mais o Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus zeloso, é um Deus vingador, e que não toma o inocente, o culpado como inocente. Alguns, meus irmãos, até constroem um Deus bonzinho, um Deus como um bom velhinho que está no céu e não irá condenar ninguém. No final, esse Deus vai salvar todo mundo, porque ele é um bom velhinho. Por outro lado, existem aqueles que constroem a imagem de um Deus raivoso, espumando de raiva, com um martelo em uma de suas mãos, pronto para acertar a cabeça do primeiro que pisar fora da linha. Outros já acham que Deus ele é complacente com aquilo que é errado, e que Deus ele faz vistas grossas, e que no final ele não vai condenar ninguém. Veja que nós temos a tendência de construir um Deus à nossa própria imagem e semelhança, mas Naum nos mostra um Deus que é zeloso, nos mostra um Deus que não divide a sua glória com ninguém. E por isso, meus irmãos, você não pode atribuir 1 centímetro da sua vida que seja ao fruto do acaso, da sorte, dos astros, das estrelas, dos signos. Toda a glória deve ser direcionada para Deus, porque Deus é Deus zeloso, é um Deus vingador. Toda a sua existência deve ser direcionada para Deus. Josué capítulo 24, versículo 19 diz: Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O Deus que você serve é um Deus zeloso, e ele não admite, e ele não permite que você divida a glória que deve ser direcionada a ele, a qualquer outra coisa. Toda a sua vida, toda a sua existência deve ser direcionada para Deus. Mas apesar de Deus ser esse Deus zeloso, é um Deus longânimo e misericordioso. Esse Deus ao qual que você serve é zeloso, mas ele guarda a misericórdia até 1000 gerações. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é um Deus zeloso, mas ele é um Deus também que perdoa. Nós podemos ver isso, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Amados, não deixem escapar esta única coisa. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns entendem demora, mas é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, talvez Deus esteja te dando a oportunidade, talvez Deus ainda não veio com o seu juízo, porque Ele está te dando a oportunidade de arrependimento, oportunidade de abandonar esse seu pecado, oportunidade de abandonar os afetos do seu coração, oportunidade talvez para você reconciliar-se com alguém. Talvez Deus ainda não veio com o seu juízo, porque Ele está te dando a oportunidade de construir novamente um relacionamento com Ele. Talvez Deus ainda não veio com o seu juízo, porque Ele está te dando a oportunidade de voltar a servi-lo como você o servia. Tempo para você se dedicar à leitura da palavra do Senhor, tempo para dedicar-se em oração, tempo para dedicar-se em serviço na obra do Senhor. O Deus que você serve é um Deus zeloso, mas é um Deus bondoso. E talvez Ele esteja te dando a oportunidade. Talvez Ele ainda não veio com o seu juízo, para que haja arrependimento sincero e verdadeiro.
e onde, meus irmãos, nós encontramos a expressão máxima do juízo de Deus e da misericórdia de Deus, do juízo e da misericórdia de Deus. Você pode perceber e encontrar a expressão máxima do juízo de Deus e da misericórdia de Deus na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que você pode ver a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontrando perfeitamente. Ali na cruz do Calvário, quando Jesus ele está naquele momento de dor, de sofrimento, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus estava recebendo a ira de Deus no seu lugar, estava recebendo a justiça de Deus em seu lugar. Então você pode agora se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus verdadeiramente, porque houve um que recebeu a ira de Deus, a justiça de Deus, no seu lugar, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você deixe os seus pecados e volte-se para Deus verdadeiramente. A primeira verdade que nós aprendemos, então, você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é vingador. A segunda verdade, você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é governante. Isso nós podemos ver nos versículos 4 ao 6. E leia estes versículos tendo em mente o tom majestoso de Deus, um tom aterrador da presença de Deus. Você deve ler esses versículos do 4 ao 6 tendo como admiração diante da soberania de Deus, estando diante da soberania de Deus. O versículo 4 segue dizendo: Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Bazã e Carmelo e o Líbano eram regiões que eram famosas por sua fertilidade. Essas regiões eram conhecidas por suas vegetações abundantes, eram conhecidas por trazer riqueza. Mas veja que Naum está nos dizendo que Deus possui autoridade suficiente para transformar regiões férteis como essas que nós acabamos de ler, em nada, em terras ressequidas. Deus tem essa autoridade. Naum nos mostra que Deus controla continuamente aquilo que sustenta a vida das nações. É Deus quem tem esse poder. De modo que o versículo 5 segue dizendo: Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Mais uma vez, os montes aqui simbolizam estabilidade, segurança, permanência. Até mesmo a Síria era considerada tão firme como uma montanha. Mas veja então que o profeta nos mostra que nenhum império, nenhuma estabilidade humana permanece diante da presença santa, majestosa e gloriosa de Deus. Nada permanece de pé diante da presença de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 18, nos mostra que diante da presença de Deus, todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre eles com fogo. Nada fica de pé diante da presença de Deus. Então veja que Naum descreve a reação de toda a existência diante da presença divina. Os montes tremem, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, e o mundo inteiro, juntamente com os seus habitantes, é abalado por sua presença gloriosa. Então, Naum segue dizendo no versículo 6, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Nós vimos aqui no versículo 5 que a terra se levanta diante da presença gloriosa de Deus. Não é assim no momento de louvor? Nós somos instados a se levantar para adorar a Deus. E é isso que Naum está dizendo, que a terra se levanta diante da presença gloriosa de Deus. Mas ainda assim, meus irmãos, como nós acabamos de ler no versículo 6, apesar da terra se levantar,
quem pode continuar de pé diante da presença de Deus? Quem pode permanecer de pé diante da presença de Deus? Ninguém pode. E essa é uma pergunta retórica. Ninguém pode permanecer de pé diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus. Ninguém pode permanecer de pé, porque Ele é um Deus grande. Salmo 76, verso 7 diz: Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Meus irmãos, ninguém pode permanecer de pé diante da presença gloriosa de Deus. Conta-se uma história do rei Canuto, no século que governou a Inglaterra, Dinamarca, Noruega, no século XI. E conta-se a história que este rei Canuto, este rei era frequentemente bajulado pelos seus súditos. Os seus súditos diziam que o seu poder não havia limites, não tinha limites. Então, o rei Canuto decidiu dar uma lição nos seus súditos. Então, ele ordenou que pegasse o seu trono e colocasse à beira-mar. Então, assentado no seu trono, o rei Canuto deu uma ordem para o mar: não avanceis sobre a minha terra. E as ondas, então, continuaram o seu movimento. Não avanceis sobre os meus pés. E as ondas, então, continuaram o seu movimento. Então o rei Canuto se levantou e disse para os seus súditos: o poder dos reis, o poder dos governantes são limitados. Somente Deus tem todo o poder. Somente Deus merece toda a honra e toda a adoração. Meus irmãos, uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que pode governar a sua própria vida. Essa é uma das maiores ilusões do ser humano. Você faz planos, acumula recursos, organiza agendas. Não que isso seja errado, você deve ter uma vida organizada e disciplinada. Mas, de forma pecaminosa, você acha que o futuro está em suas mãos. Você acha que você detém o poder do futuro. Por isso que muitos crentes estão em um estado lastimável de depressão e de uma ansiedade aguda devido a esse pecado de acreditar que governa a sua própria vida, de achar que tem o controle do seu destino. Mas Naum faz lembrar a você que quem governa ventos, tempestades, mares, montanhas, impérios e nações, quem governa é Deus e não um ser humano. A pandemia, as dificuldades econômicas, as enfermidades que podem nos assolar, os desastres naturais, como nós acabamos de ver na Venezuela, o que aconteceu, todas essas coisas nos mostram quão limitada é a nossa capacidade de controlar a vida. Quão limitado é a nossa capacidade. Então veja que Naum nos mostra que Deus, o seu caminho pode ser visto na tormenta. O caminho de Deus, o governo de Deus, pode ser visto por meios naturais, para que você aprenda a direcionar toda a glória da sua presença, direcionar toda a glória ao nome de Deus, a sua presença e a santidade. Essa verdade aqui que nós acabamos de ver em Naum, capítulo 4, do versículo 5 ao 6, que a santidade de Deus não é negociável, e quando Deus se ergue para julgar, não há solo neutro que permaneça de pé diante a sua presença, ante a sua presença. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 ao 17 nos diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ninguém. Diante da presença gloriosa de Deus, ninguém pode suster-se, ninguém pode permanecer de pé. Então, como você pode permanecer de pé diante da santidade de Deus?
como você pode permanecer de pé ante a gloriosa e majestosa presença de Deus? Nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus. E nós estamos aqui diante da presença gloriosa de Deus. Nós nos levantamos para adorar ao Senhor, Rei dos Reis. Mas como nós podemos permanecer de pé diante da presença de Deus e não recebermos juízo, e não sermos fulminados diante da presença de Deus? Salmo de número 2, verso 12 diz: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque entre um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, nós somos preservados da ira do Senhor, da presença gloriosa do Senhor, se nós permanecermos em Jesus. É por meio de Jesus que nós podemos adentrar a presença de Deus, exaltar o seu nome, render louvores a Ele. Somente por meio de Jesus, você não é exterminado por causa da gloriosa presença de Deus. Porque toda autoridade, todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 26 nos diz: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Esse mesmo Deus que repreende terras, que repreende o mar, aqui em Naum, é o mesmo Deus que lá na Galileia repreendeu ventos e o mar e fez-se grande bonança. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 nos diz: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja que é por meio da autoridade de Jesus, por meio da representação de Jesus, nós podemos agora nos levantar e adorar ao Senhor. Nós podemos agora render graças àquele que governa o mundo, o universo e todos aqueles que nele habitam. Então, meus irmãos, seja por meio do arrependimento, do clamor por justiça ou da busca por consolo e cura, Deus pode se manifestar em meio à dor. Qualquer que seja as circunstâncias da história, seja em momentos de pandemia, seja em momentos de caos econômico, instabilidade política, guerras ideológicas, você deve recorrer a Deus em arrependimento, em súplicas, em consolo, porque Ele governa todas as coisas. Então, o que você deve fazer? Você deve aprender a desejar o governo de Deus sobre a sua vida. Você deve desejar o governo de Deus sobre a sua família, o governo de Deus sobre os seus negócios, o governo de Deus sobre os seus relacionamentos, o governo de Deus nas suas vontades, em seus desejos e sentimentos. Você deve desejar o governo de Deus. Entregue diariamente os seus projetos ao Senhor, porque Ele governa com poder absoluto. E a terceira verdade que nós podemos aprender: você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é fortaleza. Você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é fortaleza. O versículo 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O tom dessa mensagem, desse versículo, é um tom pastoral. É um tom, meus irmãos, um tanto quanto acolhedor. Esse versículo 7 o tom do versículo 7 é um tom de ternura, como se nós pudéssemos sentir o abraço de Deus sobre nós, como se nós pudéssemos sentir o conforto de Deus, a presença consoladora de Deus sobre a nossa vida. Como nós vimos, o povo de Judá sofria diante a opressão de Nínive, do Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio. Então veja que o povo estava sofrendo opressão, injustiça, influência religiosa, perseguição, mas então Naum mostra para o povo que apesar das adversidades, da aflição, Deus continua sendo bom.
Apesar de todo esse momento de caos, Deus está com o seu povo. Deus é fortaleza para o seu povo em tempo de guerra, em tempo de adversidade. Além disso, o verbo aqui no texto, no versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece. Esse verbo conhecer aqui não se trata apenas de informações, mas esse verbo conhece dá a ideia de um relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Deus conhece intimamente aqueles que lhe pertencem. Deus conhece os seus. Então veja que, como nós acabamos de ver nos versículos anteriores, enquanto Nínive recebia uma mensagem de condenação, o povo de Judá recebia uma mensagem de consolo. O povo deveria ler esta mensagem e ver o consolo de Deus, e ver a preservação de Deus, a salvação de Deus. O Salmo de número 100, verso 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nosso Deus é bom, Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Há uma história que nos fala sobre um pastor que cuidava do seu rebanho. Em um determinado momento, uma de suas ovelhas fugiu do rebanho para uma região montanhosa. Então esse pastor decidiu deixar o seu rebanho e foi em busca dessa ovelha que se perdeu. Então, durante algum tempo procurando-a, ele a achou caída em um penhasco, machucada, ferida. Então esse pastor se agarrou em uma corda e desceu até a fenda do penhasco para retirá-la. Então esse pastor, quando ele estava chegando na sua vila, com esta ovelha perdida em seus ombros, as pessoas perguntaram: por que você fez isso? Você tem tantas ovelhas aqui à sua disposição, por que você deixou o seu rebanho e foi à busca desta ovelha perdida? Então esse pastor se virou para essas pessoas e disse: porque ela é minha. Eu fui atrás dela porque ela me pertence. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto, é exatamente isso que nós podemos ver. Naum não está dizendo que o dia da angústia, do sofrimento, da dor, do desânimo, da doença, do luto, Naum não está dizendo que este dia não sobrevirá sobre você. Naum não está dizendo que, mesmo sendo povo de Deus, estamos isentos do sofrimento. Naum está dizendo: haverá dias difíceis. No entanto, o Deus da aliança está com o seu povo, mesmo no meio do sofrimento. Esta é a mensagem de Naum para o seu povo. Naum nos mostra, então, que o sofrimento não é o fim, mas o sofrimento pode ser pedagógico. Porque, veja, muitas vezes é no sofrimento que nós buscamos mais a Deus. É no sofrimento que nós oramos mais. É no sofrimento que nós dedicamos a nossa vida mais ao Senhor. É no sofrimento que nós clamamos mais a Deus. É no sofrimento que nós nos consagramos mais ao Senhor. É no sofrimento que nós experimentamos o livramento de Deus. Então veja que muitas vezes o sofrimento pode ser pedagógico para o seu povo. O sofrimento pode ser pedagógico. Então a questão aqui, meus queridos e amados irmãos, não é se você está enfrentando aflição. A questão aqui não é essa, se você está passando por um momento difícil, mas a questão é onde você tem buscado refúgio. A questão é onde você procura refúgio quando o dia mau chega sobre a sua casa. Essa é a questão. Salmo de número 18, versos 1 e 2 diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Meus irmãos, é no Senhor que você deve buscar o seu refúgio. Não no dinheiro, não no seu político, não na ideologia, não naquilo que os profissionais da mente dizem. A sua identidade não deve estar nessas coisas. Você não deve confiar na condição econômica ou política do seu país.
mas no seu relacionamento pactual com Deus. É em Deus que deve estar o seu refúgio. Em João capítulo 10, versículos 27 ao 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro nas mãos de Jesus. A sua vida está segura nas mãos do nosso Senhor Jesus, porque Deus conhece continuamente aqueles que lhe pertencem. Então, o que você deve fazer? Você deve buscar refúgio em Deus. E por que então você deve buscar refúgio em Deus? Porque somente Deus permanece quando tudo mais falha. Somente Deus permanece. Como você deve buscar refúgio em Deus? Em oração, em fé, em dependência diária do Senhor. Onde você deve buscar refúgio em Deus? Em todas as circunstâncias da sua vida. Seja quando tudo vai bem no seu lar, nos seus negócios, no seu casamento, enfim, você deve buscar refúgio em Deus. Ainda mais quando tudo vai mal, você deve buscar também refúgio em Deus. Portanto, você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é vingador, porque Ele governa e porque Ele é fortaleza. E a última verdade, então, em último lugar, que nós aprendemos aqui, você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é destruidor. Você deve buscar refúgio em Deus, porque Deus é destruidor. Isso nós podemos ver nos versículos 8 ao 11. E o tom aqui desses versículos, meus irmãos, é um tom condenatório, é um tom de advertência. Você deve ler esses versículos do 8 ao 11 como se os sinos estivesse tocando, o sinal de alerta estivesse tocando. Porque esses versículos 8 ao 11 é um tom de urgência. Então o versículo 8 segue dizendo: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Essa imagem aqui de transbordação, de inundação, possui uma certa relevância, porque alguns acreditam que este foi o modo como a cidade de Nínive foi destruída, através de uma inundação transbordante. Apesar de haver no período uma coalização entre alguns impérios, mas uma inundação contribuiu para a destruição da cidade de Nínive. Então, o versículo 9, Naum diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Então veja que essa pergunta é dirigida aos assírios, porque os assírios não dominavam apenas militarmente outras nações, mas os assírios se apresentavam como governantes ou como representantes dos deuses na terra. Então eles exigiam a submissão religiosa. Mas veja então que Naum nos mostra que nenhuma conspiração humana prevalece diante de Deus. Ainda que os homens planejam continuamente o mal contra Deus e contra o povo de Deus, os planos deles não podem ir à frente. De modo que o versículo 10 continua dizendo: porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Então veja que Naum está mostrando, ainda que o Império Assírio tenha toda a segurança, toda a fortaleza, todo o poder militar, ainda que eles se vangloriem no seu poder, ainda que eles tenham uma sensação de falsa segurança, Naum nos mostra que eles serão inteiramente consumidos como palha seca. Ou seja, eles serão destruídos de forma rápida. Então o versículo 11 termina dizendo: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor.
um conselheiro vil. Aqui, o versículo 11 provavelmente faz referência a algum rei da Assíria ou algum representante da liderança assíria. E esse conselheiro vil aqui dá a ideia de um Belial, conselheiro de Belial. E esse conselheiro aqui representa todo o sistema que se levanta contra Deus e contra o seu povo. Conselheiro vil, aqueles que se levantam contra Deus e contra o seu povo. Mas veja que em Provérbios capítulo 21, versículo 30, nos mostra: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo de número 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E quando nós olhamos para a história, foi exatamente isso que aconteceu. Deus destruiu completamente a cidade de Nínive. E tudo o que resta hoje, de tudo aquilo que foi o império glorioso, o império majestoso, são apenas achados arqueológicos. Deus destruiu completamente a cidade de Nínive. Deus destruiu completamente o inimigo do seu povo. Meus irmãos, Naum nos mostra que há um contraste agudo do nosso relacionamento com Deus. Por um lado estão aqueles que recebem o juízo completo, pessoal e final de Deus. Por outro lado estão aqueles que recebem salvação, segurança e livramento. A pergunta para você aqui nessa noite é: de que lado da história você está? Você está do lado da história daqueles que receberão o juízo de Deus, a destruição de Deus, ou você está do lado da história daqueles que, como nós vimos aqui no versículo 7, recebem proteção, consolo e livramento da parte de Deus? Naum nos mostra, meus irmãos, que a melhor coisa não é lutar contra Deus, não é se levantar contra Deus, mas é render-se a Ele completamente. A atitude mais sábia que nós podemos ter, que você pode ter diante de Deus, é render-se completamente a Ele e não lutar contra Ele, não se levantar com conselhos, com pensamentos vis contra o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Você está preparado para o dia do juízo do Senhor? Você está preparado para quando vier o dia do juízo do Senhor? De que lado da história você se encontra? Em oposição ao Senhor Jesus ou em submissão total à sua palavra e ao seu reino? Ou será que você ainda se encontra encantado com as coisas deste mundo? O dia do juízo, meus irmãos, pertence ao Senhor e o seu cumprimento é certo. O dia do juízo do Senhor virá. E quando esse dia vier, meus irmãos, então haverá a completa destruição daqueles que lutaram contra o Senhor, daqueles que resistiram à sua palavra, daqueles que resistiram à sua chamada conversão. O dia do Senhor virá. Mas saiba que então em Jesus você pode encontrar salvação. Em Jesus, o justo juiz, você pode encontrar refúgio. Em Jesus, o nosso pastor, nosso supremo pastor, o seu supremo pastor, você encontra a salvação. E veja que aqui esta é uma mensagem de destruição do império assírio, dos inimigos do povo de Deus. E essa mensagem aqui de destruição dos inimigos do povo de Deus, não pense que essa é uma destruição contra aquele seu vizinho que te perturba, ou contra aquele seu filho adolescente que te dá tanto trabalho,
O seu inimigo não é o seu colega de trabalho, o seu inimigo não é aquele seu parente que tanto te perturba, ou aquele irmão da igreja que te dá tanto trabalho. Este não é o seu inimigo que o nosso Senhor destruiu na cruz do Calvário. O nosso maior inimigo que ele destruiu na cruz do Calvário é a morte. O inimigo que você não poderia vencer, o diabo. Jesus destruiu na cruz do Calvário o mundo. Ele destruiu completamente os nossos maiores inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E por isso agora você pode dizer não ao pecado, você pode resistir à tentação do diabo, e agora você pode dizer não às influências deste mundo pecaminoso, porque na cruz do Calvário, Jesus destruiu completamente os nossos maiores inimigos. Então, por meio de Jesus, rendendo-se completamente a Ele, você pode abandonar ideias falsas, você pode derrubar todas as barreiras orgulhosas do seu coração, você pode pegar os afetos do seu coração e deixá-los completamente aos pés de Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo e das Escrituras, toda altivez que se levanta contra o conhecimento e a vontade de Deus é levado cativa em obediência e submissão à vontade de Deus. Eu quero concluir esta mensagem relembrando aquilo que nós vimos aqui inicialmente sobre o ataque do Hamas no sul de Jerusalém. Nós vimos aqui que estes terroristas invadiram o festival de música e mataram muitos jovens de forma brutal. E neste momento de caos, de pânico, muitos buscaram refúgio de diversas formas. E, logicamente, neste momento de caos, de terror e de pânico, o lugar mais seguro para se refugiar estava nos bunkers. Logicamente, esse era o lugar mais seguro. Mas, de acordo com algumas notícias, apesar do bunker ser construído exatamente para aguentar esse tipo de ataque, muitas pessoas morreram dentro dos bunkers. Isso nos mostra, meus irmãos, que por mais seguro que sejam os refúgios humanos, não pode trazer segurança verdadeira. Os refúgios humanos não podem trazer o verdadeiro livramento. Mas então, Naum nos mostra que o nosso verdadeiro refúgio, que o seu verdadeiro refúgio está somente em Deus. Ele pode, não apenas, ainda que a nossa carne seja afligida, mas Ele guarda eternamente a nossa alma. Ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. O Salmo de número 2, verso 12 diz: felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo de número 9, verso 9 também diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. O Senhor não ignora o seu sofrimento. O Senhor não ignora. Por mais distante ou por mais silencioso que você possa imaginar que Deus esteja, Deus não ignora o seu sofrimento. Ele conhece a sua dor. E foi por isso que ele quebrou completamente o jugo da opressão e trouxe libertação, mostrando a sua imensa compaixão para com o seu povo. Como Redentor fiel, Deus te resgatou não apenas das dificuldades terrenas, mas do fardo esmagador do pecado. Essa foi a maior libertação que ele trouxe, a maior salvação que ele trouxe para o seu povo. Naum nos apresenta Yahvé como guerreiro divino que julga o mal e garante a vitória final para o seu povo, para aqueles que nele se refugiam. Eu quero encerrar dizendo, alguns conseguem ou debatem filosoficamente a respeito desse Deus, que sendo bom, mas usa de violência para punir o mal. Então, alguns leem esse texto de Naum e dizem: como pode um Deus bom usar do mal para punir os transgressores? Mas veja, meus queridos e amados irmãos, que este não é o maior dilema aqui em Naum. Este não deve ser o maior debate.
O maior dilema que Naum apresenta a você é como um Deus justo, Deus santo, que não tinha pecado, recebeu a ira de Deus em seu lugar. Este é o maior dilema. Este é o maior dilema que Naum apresenta a nós, que o guerreiro divino, na cruz do Calvário, recebeu a ira de Deus no seu lugar. Aquele que não merecia, recebeu a ira de Deus no seu lugar, derrotando completamente o pecado, a morte, Satanás, por meio da cruz, por meio da morte e por meio da sua ressurreição. Na cruz do Calvário, Jesus recebeu sobre si a ira de Deus, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27. Veja então que nessa exclamação de Jesus, o nosso Senhor, você pode ver a profundidade do seu sofrimento substitutivo e você pode ver a certeza do cumprimento das Escrituras, convidando você, então, a confiar completamente na obra do Cordeiro, que graciosamente, bondosamente nos salvou. Jesus é esse guerreiro que morre por sua causa, para a sua libertação. Portanto, você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele é justo juiz. Você deve buscar refúgio em Deus, porque Ele julga com santidade absoluta. Você deve buscar refúgio em Deus e somente em Deus, porque Ele governa com poder absoluto. E você deve buscar refúgio em Deus, porque Deus preserva os seus, mas destrói definitivamente os seus inimigos. Que haja arrependimento verdadeiro e uma volta radical e completa do seu coração para o Senhor Jesus, o seu libertador, o seu redentor, o amado de nossa alma. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em oração e assim eu passo a palavra ao reverendo Carlos. Deus Santo, nós ouvimos a Tua palavra e o Senhor falou conosco a respeito, ó Deus, onde está o nosso refúgio. E o Senhor nos mostrou, ó Deus, que nós devemos buscar refúgio no Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é vingador. Nós devemos buscar refúgio no Senhor, porque o Senhor governa com poder absoluto. Devemos buscar refúgio no Senhor, porque o Senhor é fortaleza. E devemos buscar refúgio no Senhor, porque haverá completa destruição daqueles que lhe resistem. Ó Deus, que haja um arrependimento verdadeiro do nosso coração e voltemos, ó Deus, sinceramente para o Senhor e o busquemos, ó Pai, com fé, com sinceridade, com amor, com dedicação, com zelo, sabendo que o Senhor é Deus zeloso e jamais inocenta o culpado. Mas que possamos olhar com fé para Jesus, aquele que recebeu toda a ira do Senhor em nosso lugar. E agora podemos te buscar, sabendo que o Senhor nos livrará e nos livrou completamente da opressão do pecado, de Satanás e do mundo. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de nosso amado e Senhor e Salvador Jesus. Amém. Você ouviu o devocional do projeto Cativo à Palavra. Apoie agora mesmo o nosso projeto e ajude-nos na propagação da Palavra de Deus na internet. Para saber mais, clique no link que está em algum lugar na descrição